Transcrição em procariotos. A expressão da informação de um gene, ou seja, a transferência da informação do gene para a proteína, normalmente envolve a produção de uma molécula de RNA, transcrita a partir de um molde de DNA. Durante a transcrição, o filamento de RNA produzido apresenta uma sequência de bases complementar a uma das fitas de DNA. No cromossomo, em geral, ambos os filamentos de DNA são usados como moldes, mas em qualquer gene, apenas um dos filamentos é usado, e nesse gene é sempre o mesmo filamento. No citoplasma de procariotos, encontra-se seu material genético, organizado, em sua grande maioria, em um único cromossomo de formato circular, que não é envolvido por membrana. Neles, todas as classes de RNA são transcritas por uma única RNA polimerase, e pela ausência de um núcleo, os RNA procarióticos, que codificam proteínas, são traduzidos enquanto estão sendo transcritos, um dos fatores que explicam a agilidade metabólica desses organismos. Nos procariotos, a transcrição é dividida em 3 estágios: iniciação, alongamento e término. Iniciação. A RNA polimerase encontra o ponto correto de início para a transcrição, se ligando a uma sequência específica do DNA chamada promotor, situada perto do início da região transcrita, na ponta 5' do gene. Assim, a região promotora também é chamada de região reguladora 5'. A primeira base transcrita está sempre no mesmo local, chamado de sítio iniciador. Por convenção, a primeira base do DNA a ser transcrita é numerada +1. As posições dos nucleotídeos antecedentes ao sítio de início são indicadas por um sinal negativo e as posteriores por um sinal positivo. As regiões promotoras dos diferentes genes apresentam semelhanças. Existem, em particular, 2 regiões de grande similaridade, que foram chamadas de -35 e -10, porque estão situados a 35 e 10 pares de bases, respectivamente, antecedentes à primeira base transcrita, ou o sítio iniciador. As regiões -35 e -10 de genes diferentes não têm que ser idênticas para desempenhar essa função similar. Entretanto, é possível chegar a uma sequência de nucleotídeos chamada sequência de consenso, que está de acordo com a maioria das sequências. Uma holoenzima de RNA polimerase liga-se ao DNA nesse ponto, e então desenrola a dupla hélice de DNA, começando a síntese de uma molécula de RNA. A parte codificante de proteínas de um gene geralmente começa com uma sequência ATG, mas o sítio de iniciação +1, onde começa a transcrição, geralmente está bem antecedente a essa sequência. A parte intercalar é chamada de região não traduzida 5', 5' UTR. A holoenzima RNA polimerase é quem procura no DNA uma sequência promotora. Esse complexo é composto de 5 subunidades no cerne da enzima, 2 subunidades alfa, uma beta e uma ômega, e mais uma subunidade adjacente, chamada de fator sigma. A subunidade sigma liga-se às regiões -10 e -35, posicionando assim a holoenzima para iniciar corretamente a transcrição no ponto de início. A subunidade sigma também tem um papel em separar os filamentos de DNA ao redor da região -10, de modo que o cerne da enzima possa se ligar fortemente ao DNA em preparação para a síntese de RNA. Após o cerne da enzima estar ligado, a transcrição começa e a subunidade sigma dissocia-se do resto do complexo. Existem vários fatores sigma. Assim, por associação a esses diferentes fatores, a mesma enzima cerne pode reconhecer sequências promotoras diversas e transcrever conjuntos diferentes de genes. Alongamento. A RNA polimerase, acoplada ao DNA, abre a fita dupla na região a ser transcrita e desliza sobre a fita de DNA. À medida que a RNA polimerase se move ao longo do DNA, ele é desenrolado à frente e reenrolado automaticamente após a passagem da RNA polimerase, o que mantém uma região unifilamentar de DNA, na qual o filamento a ser transcrito é exposto. Essa região é chamada de bolha de transcrição.
A RNA polimerase, então, vai deslizando sobre o filamento exposto da fita molde, e o RNA, pré-RNA mensageiro, vai sendo transcrito no sentido 5' para 3', até que o trecho a ser transcrito termine. Ao longo do processo, a energia necessária para que ele ocorra vem da divisão do trifosfato, normalmente ATP, presente na própria molécula de DNA. Término. Em procariotos, há dois mecanismos principais de término, intrínseco e dependente de Rho. No mecanismo intrínseco, a sequência de término contém 40 pares de base, que terminam em uma região rica em GC, seguida de várias adeninas. A fita de RNA que está sendo sintetizada forma uma alça em grampo, devido às interações entre os vários nucleotídeos G e C, 3 pontos de nitrogênio para cada par, e haverá uma cauda final com 8 uracilos. A RNA polimerase faz uma pausa após a síntese das uracilos, pois nesse momento o híbrido DNA-RNA estará fraco, voltando para estabilizar. Durante o retorno, a polimerase encontra a alça em grampo. Esse bloqueio físico gera a liberação da polimerase do RNA e do molde de DNA, finalizando a síntese. O segundo mecanismo de término requer o fator Rho, uma proteína que reconhece os sinais de término para a RNA polimerase. Rho se liga ao RNA, onde é o sítio root, facilitando a liberação do RNA mensageiro da RNA polimerase e desta do molde de DNA.